Prepare-se para um mergulho profundo no universo das conexões estratégicas e do empreendedorismo com propósito. No episódio de hoje do A Casa, sua podcast, recebemos William Wolff, o idealizador do ecossistema Ruby, uma das maiores redes de networking empresarial do Brasil. Com uma trajetória marcada por superações reais e uma fé inabalável, William compartilha como transformou momentos de crise e quebras financeiras na base para construir um movimento que hoje movimenta milhões em negócios e impacta milhares de vidas. Nesta conversa, ele revela os bastidores da criação do Ruby, explicando como o networking vai muito além da troca de cartões, tornando-se uma ferramenta de transformação pessoal e espiritual. William abre o coração sobre sua jornada de resiliência, desde o recomeço solitário após a saída de sócios até a consolidação de uma metodologia que une Deus, família e negócios como pilares inegociáveis. Se você deseja entender como o poder das alianças certas pode acelerar seus resultados e como alinhar sua carreira a um propósito maior, este episódio é um convite indispensável para quem quer sair do lugar comum e dominar a arte de se conectar com quem faz a diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta, William. O que te fez empreender na área de conhecimento, cara, na área de ensino? Boa. Cara, empreender nessa área tá muito linkado ao meu propósito, Éder. Tem um propósito muito claro que é de conectar as pessoas, né, a Deus. Conectar as pessoas a Deus, e aí disso surgiu a parte educacional, que é o movimento que a gente tá gerando hoje com eventos. Porque aí depois de um tempo, é uma longa história, né? Claro. Mas para resumir, quando eu comecei com o sistema, Deus me trouxe essa visão de conectar as pessoas a Deus e umas com as outras através de eventos. E aí, através do evento que surgiu, que para mim não existe conteúdo mais rico do que a gente falar disso, e não tem outra conexão mais importante do que essa, sabe? Então surgiu disso. Às vezes as pessoas elas têm a curiosidade. Pô, você pensava que se... Vamos imaginar lá o William, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você imaginava que você ia empreender, você ia fazer sucesso, você ia conectar muitas pessoas, você ia gerar muito conteúdo para diversas pessoas, por Balneário, por outros lugares. Você imaginava isso, cara? Cara, não imaginava. É doido, porque todo podcast que a gente começa, eu sempre começo falando de Deus e não é proposital, mas as perguntas vão levando pra isso, né? Mas quando eu cheguei em Balneário Camboriú, até a gente tava nos bastidores, tava te contando um pouquinho da minha história. Quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu tive um encontro muito forte com Deus aqui que mudou meu rumo da minha vida. E eu tomei a decisão de entregar tudo nas mãos dele. E a partir desse momento eu larguei o que era a minha visão, os meus sonhos, os meus projetos pra ele. E aí, cara, eu fui sendo moldado e fui sendo enviado para esse caminho, eu tô aqui hoje. Então eu tenho tanta certeza de que já deu certo, porque em nenhum momento, respondendo a tua pergunta, eu me projetei tá no meio dos empresários, desculpa, eu me projetei tá fazendo esse movimento que eu tô. Eu simplesmente aceitei um chamado, né, na minha vida, entreguei, e aí eu fui parar aqui. Meio confuso, mas faz sentido ou não? Faz, cara. Meus pelos chegaram a levantar porque eu acredito muito em Deus, cara. Eu acredito demais em Deus, ou participo, tal, tenho minhas crenças. E toda pessoa, cara, que fala que tem um propósito focado em Deus, seja ele lá qualquer que seja, e que seja verdadeiro, como eu tenho certeza que é teu caso, Amém, cara. faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Porque o próprio ecossistema, Éder, não sei se a gente vai entrar depois na história, mas foi uma visão muito progressiva, né? Então eu fui dando um passo e Deus foi dando a visão. Então não tinha uma visão muito clara do que seria, do como seria. Você perguntou se você imaginava? Não imaginava, cara. Fazia a menor Não ideia. fazia a menor ideia, mas aí conforme eu fui dando os passos que Deus direcionava, a gente parou aqui hoje. Porque não faz muito tempo, né? Eu vi que você fez um evento, pô, tava lá, por exemplo, o João Kepler, mandar um abraço pra ele. O homem disse que teve aqui também no podcast, né? Esteve Que gravando com honra a estar no gente mesmo em podcast São que Paulo. o JK, hein? Pô, alguém que é totalmente do negócio e que acredita em Deus e que, pô, eu fui conectado a ele, cara, por um livro, é incrível, entende? Por um livro que ele escreveu que eu nem sabia que era dele, que a minha esposa me deu pra ler, um livro. Qual livro? Sobre a família, cara, o poder da família. Massa. Entendeu? Aí, Ele é muito, e aí, um olha homem de só, muita base. eu só contei isso pro João Kepler. E aí, o dia que eu conheci ele, cara, ele me deu o livro e autografou o livro. E quando eu saí naquele dia, eu saí de Florianópolis, né, onde eu moro, fui pra São Paulo, que eu conheci ele. Nesse dia, cara, sem falar nada, a minha esposa falou, pô, quero que você leia esse livro e tal, e eu memorizei o nome, né, O Poder da Família. E era o mesmo livro.
É o livro que o cara me deu e autografou no dia. As conexões do papai. Depois que conexões do aquilo papai. aconteceu, aí, pô, você não duvida mais de nada, concorda comigo, não tem como duvidar. Deus fala nos detalhes, né? Às vezes as pessoas elas estão esperando algo, às vezes as pessoas estão esperando algo extraordinário, querendo que Deus talvez desça do céu, mas Deus fala nos detalhes. Deus fala através de pessoas, através de um sinal, através de um insight. A grande questão é a gente estar aberto a ouvir, né? Isso. E olha só, acabei te conhecendo através de outro amigo, né, que é o Igor. Dá um abraço pro Mandar Igor, um abraço. que a O gente Igor também já é gravou com o Igor. meu conselheiro, um mestre. Isso, já gravou. Pra mim é o cara com mais conteúdo de networking hoje no Brasil, cara, que fala de network com propriedade, que de fato pegou o network, tirou de uma frase banal e transformou numa metodologia. Esse Isso. cara é o Igor Duarte. E ensina como fazer network. Ensina como fazer network, Passo a passo. transformou em um método. Cara, esse cara é um cara fora da curva e tá agora no nosso time de mentores, tá comigo no ecossistema, é meu conselheiro. Eu creio que a gente vai fazer grandes coisas juntos, cara. E as conexões, né, elas são muito fortes e, na verdade, na vida as coisas elas vão se entrelaçando, né? Vamos conectando. Uma outra coisa que eu quero te perguntar, você trabalha com conhecimento, você trabalha com eventos, você liga pessoas, mas fala um pouco do que é, o que é o Hub 300, cara? Por que você resolveu criar ele, cara? E você já falou que você, pô, não sei exatamente, não sabia exatamente como fazer, o que ia acontecer, mas fala sobre ele e fala no que ele é útil, no que ele pode ser útil para as pessoas. Acho que isso é muito Sensacional. importante. Cara, hoje o Hub 300 é o maior ecossistema de network empresarial aqui do sul do país, principalmente Santa Catarina, né? E ele nasceu com essa questão do chamado, cara. É muito louco isso, porque aceitei meu chamado de conectar pessoas a Deus e estava dentro de um certo movimento. E aí eu visitei São Paulo, 2021, e aí eu vi tudo que estava acontecendo lá em relação a eventos. Eu falei, caramba, por que isso não está acontecendo aqui na nossa região ainda? Por que esse movimento todo de eventos, palestras ainda não está tão forte na região sul? E aí a gente começou com esses eventos, e aí logo na sequência Deus me trouxe esse propósito que eu comentei antes, conectar as pessoas a Deus e umas com as outras. Então o que é o Hub 300? O Hub é um ecossistema de network que tem esse propósito muito claro, conectar as pessoas a Deus e umas com as outras. Através desses eventos, hoje a gente já conectou mais de 300 milhões de negócios, a gente tem um clube hoje que tem mais de 150 membros, a gente já está fazendo eventos aí que vão de 50 pessoas a 1.100 pessoas, mas tudo é para que esse propósito aconteça. Você não teve a oportunidade ainda de participar de um evento nosso, né? Não, cara, Seria uma experiência surreal, cara. Vou participar com certeza, Vai ver que a gente traz muito esse viés, sabe, de você fazer essas duas conexões. E como que a Hub pode servir, que foi respondendo a tua pergunta também, é nisso, conectando você com outras pessoas, né? Não tem como a gente crescer sem ter outras pessoas. As pessoas me perguntam, Will, mas tem como chegar lá sozinho? Talvez até tenha, mas vai demorar mais. Agora, quando você se conecta com pessoas certas, com pessoas que tem os mesmos valores, os mesmos princípios, e pessoas que talvez podem acelerar o teu negócio, isso vai muito mais rápido. Então a Hub hoje ela faz essas conexões de forma estratégica, né? Você vai para um evento nosso, você não vai lá para ouvir palestra, simplesmente para ouvir conteúdo, apesar de ter palestras, ter conteúdo, mas você vai para conectar, ou com Deus, ou com outras pessoas que estão precisando aí, que você tá precisando no teu negócio. E se você conectar com Deus, né, Deus vai te ajudar, né? Claro, se você não ficar em casa, né? É o primeiro passo, né? Te conectar com outras pessoas também, né? Com toda a certeza do mundo, cara. E uma coisa que quem nos acompanha, quem é empreendedor, às vezes quem tá começando, vamos pensar aquela pessoa, pô, eu tenho vontade de começar. Você é bastante jovem, você tem que idade? Tô com 25. 25, ó, bastante muito jovem, né? E às vezes a pessoa tem medo, ela fala assim, Éder, para você é fácil, porque você já tem esse negócio, aquele outro, ou para o fulano é fácil. Falar que para os outros é fácil é uma coisa normal. E a gente sabe muito bem quem que é do negócio, do business, que não é fácil. Não é nem fácil. pro Elon Musk, Não. que é o number one da Forbes. Da nossa geração. Da Forbes ali, não é fácil para ele. Não. Eu não tenho a menor dúvida de que é extremamente desafiador. Total. Mas aí a pergunta que eu quero é assim, pô, não é fácil, mas o que eu faço para começar? Alguém que tá querendo começar um negócio. Qual que é o primeiro passo? Essa seria a pergunta. Qual que é o Isso. primeiro passo? Como que eu começo? Cara, eu diria que o primeiro passo é a mudança de ambiente. Você precisa estar fazendo parte de um ambiente
que já tem aquilo que você quer viver. Um ambiente, exemplo, quando eu comecei meu processo de mudança de vida e de empreender, eu comecei a ir para mesas que falavam de 3 coisas: Deus, família ou negócio. Eu comecei a sair das mesas que falavam de reclamação, das mesas que falavam da política, das mesas que falavam, não que a gente não tenha falado de política, né, mas as mesas que só reclamavam, não pensavam na solução, as mesas que só estavam pensando no próximo final de semana. Eu comecei a ir para mesas, para o ambiente que falavam dessas 3 coisas: Deus, família e negócio. E você estar dentro de um ambiente desse, eu diria que é o primeiro passo e o mais importante. Porque se você começa a andar com pessoas que têm já essa visão, cara, tudo vai começando a ficar mais fácil. O que realmente transformou minha vida é o que eu prego, é o que eu vivo, é a mudança de ambiente. Então a pessoa pensa assim, cara, qual que é o meu primeiro passo? Eu tô começando agora, ainda não tenho uma visão clara de qual empresa abrir, ou de qual negócio tocar, ou de como escalar meu negócio. Começa a estar em ambientes onde os empresários estão. Começa a acessar esses lugares, começa a ver como esses caras pensam, como esses caras agem, o que esses caras fazem, como esses caras falam. Faz sentido? Então, Faz o primeiro sentido. passo, na minha opinião, é a mudança de ambiente. Não tem como você prosperar num ambiente que te atrasa, não tem como você crescer num ambiente que as pessoas não estão querendo crescer. Claro. E às vezes pode ser uma pergunta simples, né? Como fazer para mudar de ambiente? Como fazer para mudar de mesa, William? Boa pergunta. Cara, Porque às vezes a pessoa, desculpa te cortar, porque às vezes a pessoa ela pode pensar, pô, mudar de ambiente, mudar de mesa, mudar de pessoas, mas como é que eu faço para ter você contato? tem que começar, aquilo que você falou antes, né? Deus ajuda quem não tá só dentro da caverna, né? Você tem que primeiro sair de casa. E qual que é a minha recomendação? Cara, hoje no nosso mundo nos permite muito, com muita mais facilidade essas conexões. Talvez na tua geração fosse um pouco mais difícil até. Hoje a gente tem tudo, cara. Então oportunidades as pessoas têm de se conectar com empresários o tempo todo. O que que eu diria? Que tem que ter um filtro. Qual que é esse filtro? É esse filtro que eu falei antes. Cara, é a mesa que eu tô buscando. É uma mesa que fala Deus, família e negócio, então eu vou buscar me aproximar dessa mesa. Segundo passo, entender o que é uma mesa que faz sentido. Como que eu me aproximo dessa mesa? Se acessa as mesas de 2 formas. Kepler acho que fala sobre isso também, né? Ou pagando ou servindo. Então, se você ainda não pode pagar, busca como que você pode servir pra você estar perto daqueles caras. Como que você pode servir pra você estar naquele ambiente. E, cara, tem diversas oportunidades aí de eventos, não só da Hub, mas em diversos eventos que trazem essa oportunidade de ambiente e que eu acho que é um primeiro passo. Eu conheço várias pessoas que estão dentro do meu ecossistema hoje que falam, olha, eu fui no evento do fulano, nem no meu, eu fui no evento fulano e lá eu tive a virada de chave para abrir meu negócio. E lá eu tive a virada de chave para mim sair do meu negócio e abrir outra coisa, ou para mim montar uma sociedade. Por quê? Poder do ambiente. Tava no ambiente certo, recebeu o insight certo e aí produziu. Faz sentido? Faz sentido. E encontrou as pessoas, né, que têm os mesmos propósitos, como você falou, né? Sim, total, cara. Total. Porque você é jovem, você já deve ter ido jogar futebol. Já. No Não que eu jogue muito bem. Mas não importa se joga bem ou não joga bem. É porque se o cara joga bem, né? Ah, porque eu fiz gol, fiz isso, aquilo. Você vai no. Depois do futebol, a probabilidade de você gerar conexões e fazer negócio depois de futebol qualquer é pequena. É pequena. Então, na verdade, você que está nos acompanhando, talvez você nunca parou para pensar, mas você sabe, né? Todo mundo sabe Nossa, esse insight que você deu agora, Éder, muito poderoso. onde encontrar. Aonde os caras que você quer que se conectar estão? Quais restaurantes esses caras vão? Quais cafeterias esses caras estão? Quais esportes esses caras praticam? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Porque às vezes é mais fácil do que você imagina acessar esses lugares. Eu conheço vários caras que hoje estão dominando o mercado educacional e alguns cara que estão hoje na casa do Bi, que falam, olha, quando eu não tinha dinheiro para sentar em certos restaurantes para comer, eu ia nesses restaurantes e eu pedia só uma água com gás. Mas eu tava lá. Eu estava lá me conectando com pessoas, buscando entender aquele ambiente. E aí você tá esse questionamento, cara. Você falou agora do futebol, nada contra, mas Claro. talvez não é o mundo. Você precisa ir para um esporte diferente, jogar tênis, jogar golfe. Eu comecei agora esse último mês, eu me aventurei no poker, né? E aí algumas pessoas não entenderam, mas justamente eu fui intencional, porque tem algumas mesas que eu tô indo que os caras jogam poker. Então eu tenho que acessar aquele ambiente. Faz sentido, né? Preciso jogar pôquer, né? Bora. Exatamente. E uma outra. Quero começar um negócio. Comecei, pô, educacional, cresci rápido. Se você ficar vendo
o tamanho do penhasco, talvez você nunca se jogue. Você já parou para pensar nisso? Se tudo der errado, o que que pode acontecer? Muito, muito. Eu vejo que quem dá certo, e eu falo isso por mim também, como um case de uma pessoa jovem que tá indo num caminho bom, é você não ter plano B, cara. Você tem que se jogar e você tem que fazer. Porque senão você tá sempre no ponto, sempre no seu plano B, sempre na sua zona de conforto. O argumento de não fazer, ele é muito bom. Você já parou para pensar sobre isso? O do não fazer, não querer, não correr o risco, sempre é melhor. Exato. Esse aí é um tema muito importante, cara, que eu falo sobre posicionamento, né? Se você não se posicionar e realmente determinar aquilo na sua vida, nunca vai acontecer. E você será, Nunca vai acontecer. você aí vai ser posicionado, né? Alguém vai te posicionar. Exato. Se você não se Olha só que louco. posiciona, Quando eu alguém te comecei, posiciona. quando eu comecei a querer viver do digital na época, eu fazia Uber. E aí eu botei na minha cabeça que eu não ia mais fazer Uber. Porque eu tinha um propósito, porque eu tinha uma comunicação, porque eu tinha vários dons que precisava explorar e na Uber eu tava matando meu talento. E aí eu tomei esse posicionamento. Falei, agora eu vou viver da internet. E demorou 9 meses pra mim ganhar meu primeiro R$1 dali. Só que eram 9 meses que eu aguentei o processo e que eu me posicionei e não voltei atrás. Qualquer momento, Éder, eu poderia chegar, ligar meu carro, Fazer uma ligar o outra aplicativo coisa, claro. e pagar as minhas contas. Ou Mas foi um momento onde eu não voltei atrás. Eu me posicionei e, cara, foi um momento de pressão, eu tive que aguentar, meu carro foi pra busca e apreensão, faltou aluguel atrasado e tudo. O que que aconteceu? Me posicionei no 9º mês, eu fiz R$30.000. E tem uma outra coisa que é legal, que você falou que é tipo, sabe assim, aquele deslize que eu acredito muito que sucesso vem quando ninguém tá vendo, sabe? Ah, pô, eu não vou trabalhar como Uber, mas eu vou, talvez se eu não fosse casado na época, eu vou visitar minha namorada, vou visitar minha alguém, pô, já vou aproveitar e vou fazer uma corrida de Uber. É igual a pessoa da dieta, que ela Nossa. faz a dieta e o exercício, quando ninguém está vendo, entendeu? Ela vai lá e Aí a pessoa fala assim, cara, eu tô tentando. Não, você tá tentando, amigo, você nunca vai conseguir. Tô tentando aqui, tenta segurar esse celular aqui se eu jogar. Não vai dar, o celular vai cair se você só tentar. A questão é você falar assim, eu vou fazer até dar certo. E esse é um insight até pro casamento. O que que os casamentos terminam? Que o cara tá vendo se vai dar certo, né? Agora, se ele faz pra até dar certo, Isso. o ecossistema da Hub hoje tá com 4 anos. Eu tô prosperando de fato há 1 ano e meio só. Os primeiros 2 anos, 2 anos e meio foi paulada, quebra-cabeça, quebrei nos primeiros 4 meses eu quebrei, me dividei em 200 mil. São coisas que ninguém vê, só que com todas essas coisas eu não parei, eu não voltei, eu continuei. E aí, justamente, foi o fato de eu querer fazer dar certo que me fez estar aqui. Por que que as pessoas falam, cara, eu tô tentando. Cara, enquanto você tiver um plano B, nunca vai dar certo, irmão. Vai pro plano A, confia. Se for uma visão que Deus te deu, se for algo que você tem capacidade de fazer, vai no plano A até dar certo, amigo. Né? Se for algo que faz sentido, né? Claro. Precisa ter esse filtro. Bom, você já viu que o nosso conteúdo hoje, conhecimento, ele é muito bacana. Por quê? Porque ele é atrelado além de técnica, conhecimento, a Deus, né? Que acho que Deus cria tudo. E eu particularmente gosto e acredito muito nisso. E para que a gente possa ter o podcast, né? A Casa é Sua Podcast, nós temos os nossos patrocinadores. Ô, maravilha. Carinhosamente, a gente considera o nosso principal patrocinador, a gente chama ele de patrocinador cultural, que é o nosso convidado. Porque se não tem o convidado, cara, não adianta ter todos os outros, não adianta de nada. Tamo Porque é um junto. podcast sobre conhecimento, a Casa é Sua Tamo Podcast. Então, muito obrigado, William, Tamo pelo teu junto. tempo, pela tua presença e principalmente pelo incentivo, conhecimento. E às vezes o conhecimento não é só contar as vitórias, né? Sim, Contar as derrotas também. também. Eu que Porque agradeço pelo convite, cara. Tô muito honrado de estar aqui, o movimento que você tá gerando. E eu trouxe um presente também. Você gosta de café, Éder? eu adoro café, Ó, cara. Eu sou. trouxe um cafezinho especial da Ruby aqui pra você. Olha Aí, ó. só, hein, ô Lucimar, pois que a gente vai tomar Tamo junto pra vocês, pros próximos convidados aí também. Opa, café da Hub, hein? Sensacional. Eu Tamo adoro junto, Lindão. café, cara. Pô, você acertou no coração muito. Coisa boa, tamo junto. Opa, muito. Obrigado pelo convite, hein? Muito. Vamos deixar ele aqui para aparecer bem. E nós temos outros 2 patrocinadores. A gente vai deixar o contato também, né, do William e da Hub. Se quiser falar melhor aí do teu contato, a gente vai deixar também no Show, vídeo. Instagram, hub300.oficial,
HUB300, número 300.oficial, ou o meu que é o William Wolf, William com 2 L's e N, Wolf. Tamo junto. Fácil. Os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group. Carol Group, que se você não conhece ainda, é a Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e Carol Reveste. Ele gentilmente sempre cede uns espaços onde a gente grava o podcast. Hoje a gente está em Balneário Camboriú. Também gravamos a Grande Floripa aí em São Paulo, então muito obrigado à Carol Group. A gente vai deixar o contato deles, tenho certeza que em algum momento algum dos negócios deles vai fazer sentido para você. Sensacional. Todo um ecossistema, então. Todo um ecossistema Bacana. voltado para a área da construção civil, para atender o pessoal que constrói. Então, se o cara constrói hotel, desde a casa até um hotel, alguma das empresas da Carol Group conseguem ter produtos Bacana que demais. são fundamentais para eles. E também temos a Inovacom Contabilidade, do nosso amigo Guilherme, que inclusive é a contabilidade da Carol Group. Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinador, e sim para a gente trabalhar de conteúdo, trabalhar de conhecimento, de conceito, e às vezes é de prática mesmo, ação, porque você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você não foi muito para teoria, para testar, para achar um momento certo, você chegou, pelo que eu entendi, Deus te mostrou um caminho e você foi. Perfeito. E não foi fácil. Não foi fácil. E eu fui desenvolvendo no caminho, né? E hoje até eu trago muita gente jovem para trabalhar comigo. E as pessoas falam, cara, por que você não contrata talvez gente mais capacitada? Porque eu acredito muito nisso que você falou agora. É você fazer dar certo e você se desenvolvendo no caminho. Eu não era um bom vendedor, mas eu me obriguei a se tornar um bom vendedor. Eu não era um bom comunicador, mas eu fui desenvolvendo a comunicação. Eu não era nem um bom networker. Mas hoje eu consegui me conectar com várias pessoas, né? Então você vai aprendendo na prática. E vamos falar um pouco sobre dificuldades. Pô, Éder, mas vamos falar sobre dificuldade, porque às vezes quem nos acompanha, ele pode estar num momento que ele está com dificuldade, ou ele passou dificuldade e na dificuldade ele desistiu. Você já falou um pouco que você teve várias dificuldades, né? Tive várias, cara. É pressão, né? Você tá no mundo do empreendedorismo, é pressão, né? Pressão. Não tem como, cara. E cada vez a dificuldade não passa. Acho que ela só muda, né? Você, talvez hoje, que é um cara mais consolidado. Tá quantos anos no mercado, Éder? Com a Carol, primeira Carol, começamos em 2009, 16 anos. 16 anos. Você tá num momento mais maduro, um momento mais consolidado, mas com certeza tu tem até hoje os seus desafios. Sempre. Estamos Eles num momento não de acabam. crescimento, expansão, Eles desafios. só vão trocar de níveis. De níveis. Só vão trocar de níveis, né? Isso. Então, dificuldade você sempre vai ter. Às vezes o cara tá olhando, poxa, mas eu tenho uma dificuldade aqui no valor de 10 mil. Talvez, pra vocês 10 mil não é nada, mas um dia foi e hoje o nosso só muda o dígito, mas a pressão é a mesma. Isso. O que para um Faz é sentido? 10, para o outro é 100, para o outro é 1 M, para o outro é 10, 100, 1 bi. Exato, E exato. assim vai. E para o Elon Musk são vários bi. Exato. Acho que qual que é a grande sacada do negócio, até nessa parte financeira, aproveitar para dar um insight, é você aprender a gerar recurso. Certo. Quando você aprende a gerar recurso, aí você não passa mais fome e você sabe que você tem vários caminhos e possibilidades, né? E aí você vai trocando de dígito. Então eu conheço caras que têm essa expressão para pagar que num dia para noite tem que gerar 40M, 50M. Ainda não tô lá. Mas hoje a gente já consegue gerar alguns dígitos, né? Faz sentido isso? Mas dificuldades, cara, entrando mais a fundo no que você falou, tive várias, né? Eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, contando um pouco da minha história agora, eu cheguei aqui trabalhando no shopping, né? Então eu ganhava R$1.200 por mês. E aí tinha aquela rotina de acordar, trabalhar, chegar em casa do trabalho cansado, dormir. Acordar, trabalhar, chegar em casa do trabalho cansado, dormir. E aí a minha primeira... aí eu acabei perdendo esse trabalho e eu tive o meu encontro com Deus nessa época. E, cara, de lá pra cá foram várias dificuldades. A dificuldade primeira e inicial foi a de mudar de ambiente. Eu falo muito sobre mudança de ambiente, mas não é fácil. Você tem que se desprender de algumas amizades, você tem que sair das mesas que você tá, talvez romper com amizades que você tá carregando há 10 anos, porque você entendeu que aquilo não vai te levar pra frente. Não é fácil. Então, uma dificuldade que eu encontrei, né, foi 1 ano e meio que Deus fez um processo aí de limpeza na minha vida. Tirando pessoas, tirando coisas, me mudando realmente de ambiente, né? E aí depois disso, cara, contei ali o posicionamento de quando eu me posicionei pra viver do digital, né? Foi uma dificuldade. Eu cheguei também várias épocas aí, pra você entender um pouquinho da história, eu cheguei a entregar panfletos, cara, na rua. Eu tinha um trabalho que não sei se você ouviu falar, que é um trabalho de street, que você fica na frente de uma escola, na época de uma escola de cursos profissionalizantes, puxando as pessoas pra dentro. E aí eu
eu ganhei uma oportunidade lá onde cada pessoa que eu trazia eu ganhava R$ 1. E aí, olha que louco. Tinha que fazer a pessoa entrar. Entrar. Se ela entrasse, eu ganhava R$ 1. Esse era o meu salário. Não tinha salário fixo, não tinha nada. E isso foi em 2020. Ó, não faz tanto tempo. Olha que loucura. Deu então em 26, né? 6 anos atrás. E ali eu tive que me desenvolver. E ali, cara, eu comecei a puxar pessoas. Quando eu vi, eu tava puxando 40 pessoas por dia, 50 pessoas por dia. Depois os caras acabaram assinando minha carteira de trabalho. Depois eu acabei ganhando mais uma comissão por vendas. Mas, ou seja, cara, nada é fácil. Ali eu tive que vários desafios. Desafio de você falar com pessoas e tomar não. Desafio de você falar. Às vezes eu dava bom dia pro cara, o cara vai. Eu tava desejando que ele tivesse um excelente E dia aí era isso. Só que depois de um tempo eu fui entender que esse também era parte do processo de Deus. Deus me colocou lá porque eu desenvolvi a comunicação. Eu comecei a tomar não rindo. Então eu tomava o não não ter e medo, tava não ter tranquilo. vergonha, tá tudo Cara, eu certo. falava, cara, vamos hoje conhecer a escola de curso, é maravilhoso, não sei o que. Não. Cara, eu dava risada, eu tenho um ótimo dia. Então, mal eu sabia. Mas Já aquele chegava, trabalho. já chegava, já vinha o próximo, né? E eu já ia pro próximo. E mal eu sabia, mas aquele trabalho tava me capacitando porque eu tô fazendo hoje. Então aí você também entendeu os processos de Deus, né? Às vezes o lugar que você tá hoje não é o lugar ideal, mas é o lugar que faz parte de onde você precisa estar, né? José, antes de assumir como governador do Egito, estava na prisão. De forma injusta. Sem dever nada, estava preso. Só que ele tinha que estar lá para que ele conseguisse conhecer os caras, para que ele se tornasse faraó. Loucura, né? Governador do Egito, aliás. Exatamente. E é sobre isso, né? Muitas vezes a gente não entende o processo, né? A maioria das pessoas, elas tendem a achar que o processo ele é fácil. Uhum. É igual as pessoas que são muito famosas, que têm uma exposição e não podem. Ah, mas ele ganha milhões, bilhões, mas para ele andar na rua. Tem um preço a se pagar. Exatamente. Tem um preço. Quer ouvir uma coisa interessante, cara? Que isso é muito forte, um ensinamento que eu peguei com o meu líder espiritual até. Só dá certo na vida quem morre. Como assim? Como assim? Quem morre pra si. Olha que loucura. Você falou agora do sucesso, né? A partir do momento que a Virgínia, vamos dar um exemplo aqui, assumiu o personagem de Virgínia, ela nunca mais foi sei lá o nome dela, ela só é a Virgínia personagem, 24 horas por dia. Ela morreu pra si mesmo para que a Virgínia nascesse. Elon Musk, que a gente citou aqui, não é mais um cara normal, ele morreu pra si mesmo para que o personagem existisse. Faz sentido isso que eu tô falando? Jesus teve que morrer pra si para que o propósito dele se cumprisse. Então, cara, sempre existe um preço a se pagar. Né? Não existe pessoas que deram certo na vida, que não se sacrificaram, que não abriram mão de várias outras coisas, né? É forte demais isso. E por que eu resolvi perguntar sobre isso? Porque justamente por uma questão de incentivo, né? Como é o nosso podcast. Porque às vezes a pessoa. E uma outra coisa que eu acho que é bem importante. Nas mesas e nas primeiras pessoas, quando você estava nas mesas não certas, as pessoas te incentivavam e te desestimulavam. Porque o que é bom, o que é mais fácil, o que é legal, é o ser legal, não é o que te faz mudar de nível, de mesa, de. Exato. Você estava lá, você tinha 17 anos, você precisava passar no vestibular de medicina. Aí chegava teu amigo te convidar para ir pra praia, fazer qualquer coisa, e tinha outro, pô, vamos estudar agora final de semana. Ou você tem 25, 23 quando você começou, teu amigo te convidava, vamos pra balada, né? Você Total. mora em Balneário. Ou vamos fazer um treinamento e vamos aprender em São Paulo. Rashid fala isso, né? Que os nãos que você dá formam muito mais a pessoa de sucesso que você é do que os sims, né? É quantos nãos a gente teve que dar pra estar aqui, né? Cara, demais. Foi uma mudança muito forte ali de ambiente, onde, cara, as pessoas até me chamavam de maluco, entendeu? Porque eu tava saindo totalmente do que eu tinha projetado de vida, né? Eu não tive esse caminho do vestibular, eu vim da área artística antes. Então, cara, o meu rolê que eu andava era realmente um rolê de balada, um rolê pesado, entendeu? E quando eu comecei a mudar de mesa, cara, ninguém entendeu nada, né? Mas se eu tinha ouvido a voz de Deus, eu ia seguir essa direção. Cara, olha que louco, a primeira vez que eu li a Bíblia, essa coisa eu acho que eu nunca contei. A primeira vez que eu li a Bíblia, que eu tava começando a se conectar com Deus, ainda meio incrédulo, eu abri a Bíblia aleatoriamente assim, e aí eu falei, Deus, se tu existe mesmo, fala comigo através da tua palavra. E aí a Bíblia diz assim, Senhor, livra-me das minhas amizades, pois as minhas amizades são trevas.
Cara, naquele dia eu senti a presença de Deus no meu quarto e Quantos- parece que eu nunca mais vi os meus amigos da época do mesmo jeito. Parece que eu tinha uma venda e Deus, naquele momento, estava abrindo os meus olhos. Falando, você precisa trocar de ambiente. Então, cara, nada do que eu prego hoje é uma coisa fútil, são coisas que eu vivi mesmo. Eu só tô conseguindo estar nos lugares que eu tô hoje e eu tô começando ainda, tô com 25 anos por conta da mudança de ambiente. É forte, cara. E para fazer isso, você precisou tomar uma decisão, né? E como você já falou, não voltar atrás. Se Exatamente. fosse para dar uma dica para quem quer mudar de mesa, mudar de ambiente, mudar de vida, mudar de resultado. E às vezes não é mudar só de resultado financeiro, às vezes quer mudar de resultado espiritual, de coisas boas que façam sentido. Que dica que você daria, pô, pra pessoa realmente pô, tomei a decisão e Você sabe o que vou significa, voltar. você sabe o que significa a palavra decisão? Sabe? Já ouvi algumas pessoas A falarem palavra decisão vem de cisão, decisão, que significa cortar. cortar. Então a decisão tá muito mais ligada àquilo que você tem que cortar, desligar do que as coisas que você tem que, os sim que você tem que dar. Então, eu tô tomando uma decisão. Essa decisão ela vai te fazer tomar muitas, vai te fazer dar muitos nãos, vai te fazer cortar muitas coisas. Tô tomando a decisão de mudar de ambiente, então você vai ter que cortar outros. Tô tomando a decisão de prosperar, então você vai ter que tomar alguns cortes diferentes nas tuas finanças. Tô tomando a decisão de cuidar mais do meu corpo. Então tu vai ter que parar de comer certas coisas. Então a decisão ela tá muito mais ligada aos nãos que você vai ter que dar para aquela decisão aconteça, né? E é uma frase até do meu pai. Meu pai fala: decisão o sucesso é uma decisão, ele fala. Né? O sucesso é uma decisão. Então eu acredito que, de fato, nessa frase, meu pai sempre colocou muito em mim essa semente do empreendedorismo, e ele falava sempre isso: sucesso é uma decisão. Você consegue, qualquer pessoa consegue ter sucesso em algo na vida que se ela determinar, e ela vai ter que dar muitos nãos para chegar lá, né? Porque o ser humano, talvez de uma maneira errada, ele é meio que treinado para ser o legal, para ser, sabe, do colégio, desde o colégio, o legal, o popular, você sabe? O bacana, né? Bacana, o que agrada a todos. Isso é forte, Você cara. já viu o bacana, o popular, o que agrada a todos ser depois o que realmente vai estar nas Não tem pontas? como, né, cara? Você vai ter que escolher, você quer agradar ou a homens ou a Deus, né? Ou um ou outro. Se quiser agradar a Deus, você vai ter que... Jesus, só, foi crucificado por nós. Forte isso, né? Muito. Jesus tomou a decisão de agradar a Deus, porque se ele tivesse tomado a decisão de agradar homens, talvez ele tava num trono físico hoje, mas E imagina a tomou a decisão de agradar a imagina a Deus. resiliência dele, né? Ele é filho de quem manda em tudo. Quem manda em tudo fala, cara, para que esse negócio funcione, para que, sei lá, as pessoas possam entender e ter bem, estou falando uma besteira aqui, mas você precisa perder a sua vida. Uhum. Cara, e ali ele tomou a decisão, né? De morrer pra si, é muito forte. Tem um momento onde ele tá ali que ele tenta, ele pede pra Deus, né? Como corpo humano, ele fala: Deus, se possível, me dá outro caminho, se possível, livra-me de mim esse cálice, né? E aí ele entende e aceita a cruz, né? É muito forte, cara, porque ele já sabia o que ia acontecer. É um sacrifício, né? E isso que eu te falo, Jesus é o maior exemplo de todos, porque foi o maior sacrifício de todos, é o que nos leva a conectar com Deus, é o que nos faz estar aqui hoje. Cara, é o todo. Mas todas as pessoas de sucesso na vida que vieram depois, inclusive de sucessos aqui terrenos mesmo, elas também tiveram que morrer para algo, elas também tiveram que morrer para si, para suas vontades. Não tem como dar certo se não for desse jeito. Certo da forma certa, né? Claro, com certeza. Para a gente terminar, vamos falar um pouco mais sobre o Hub 300. Você O explicou que você tem de curiosidade, Eli? Fala aí. explica como é que como é que é esse processo, porque você falou que é um clube de networking, de relacionamento, explica melhor como é que funciona, cara. Cara, hoje nós somos, como eu falei antes, o maior ecossistema de network aqui do sul do país. E a gente tem esse propósito, claro, de conectar as pessoas a Deus de umas com as outras, e fazemos isso através de eventos. Minha visão a longo prazo é ter eventos aqui em Santa Catarina acontecendo todo dia, Éder. Poder ter numa segunda-feira um evento de inteligência emocional, na terça um de oratória, na quinta um podcast, no sábado um evento de networking. E a gente está construindo isso aos poucos. Então hoje a gente tem 3 principais produtos, um clube onde é um clube de pessoas que estão comigo no crescimento do negócio,
participam do equity do negócio e tem um acesso privilegiado. Nós temos o Clube Hub, que é um produto principal, onde são ambientes que eu proporciono para que empresários se conectem e gerem negócios entre eles. Então, um exemplo, eu fechei agora recentemente uma casa em Jurerê, a gente ficou dois dias com quase 100 empresários nessa casa. Eles se conhecendo, dali surgiu sociedades, dali surgiu negócios. Teve gente que entrou em novembro, agora a gente está em fevereiro, já fez mais de 2,5 milhões dentro do clube. Só de negócio dentro do nosso ecossistema. Então são ambientes que eu proporciono com o grupo. E agora a gente abriu um terceiro produto, que é um produto educacional, no qual o Igor está junto comigo, que é o Hub Edu, onde a gente vai ter ali como uma escola de preparação de network. Para o cara não só acessar a mesa, mas para quando ele estiver na mesa, ele saber o que fazer. Então nessa escola a gente está montando um time de vários professores, onde vai ter um conteúdo, professor de oratória, comunicação, inteligência emocional, o Igor Duarte falando sobre networking. Então a gente tem hoje esse ecossistema de eventos, fazemos eventos com esse propósito, e aí temos essas 3 categorias do grupo, do clube de networking, né? Os sócios, o grupo de networking e a escola de networking. Por qual deles que você começou? Como que foi o início? Cara, e é muito engraçado falar nisso, porque é muito linkado às suas crenças, né? Cara, que loucura, isso é massa de falar, Éder, porque eu comecei vendendo clube, o clube era 3 mil reais por ano. Hoje eu tenho um plano que é 100 mil reais por ano. Olha que loucura o nível de crescimento, Claro. mas foi justamente aquilo que eu fui crendo que eu poderia entregar e aquilo que eu poderia amadurecer. Eu comecei fazendo um clube, justamente um clube onde o intuito era conectar os empresários entre eles, conectar Deus e conectar entre eles, e começou sendo 3 mil reais por ano. E aí depois foi para 10 mil reais por ano, 12 mil reais por ano, 15 mil reais por ano, 20 mil reais por ano. Então hoje a gente tem bem diversificado. Hoje a gente está no clube principal, que é 20k por ano, hoje a gente tem 138 membros. E aí caminhando esse ano para 300 membros. É o grande alvo esse ano. Hub 300, chegar a 300 membros. Entendi. Né? E ali gerar negócio entre eles, cara. E aí fazer com que esse pessoal... A gente tem muita cultura dos judeus. Já deve ter ouvido falar sobre isso, mas se você pensa assim, qual que é o povo mais próspero da Terra? Vem os judeus na cabeça. Por quê? Vários pontos, né? Pessoas de princípios, de valores extremamente regradas, mas o principal, na minha opinião, eles fazem negócios entre eles. E isso é o que a gente está trazendo para dentro do grupo, essa cultura de ter um grupo com os mesmos princípios, com os mesmos valores e que gera negócio entre nós. Porque se eu tenho cliente pro Éder, o Éder tem cliente pro Brian, o Brian tem cliente pro Gustavo, o dinheiro está se movimentando aqui na mesa, o grupo cresce e prospera mais rápido. Então esse é o nosso intuito, cara, ter 300 pessoas dentro do grupo, com todas essas pessoas filtradas de princípios e valores, e com essa fome de fazer o grupo crescer, sabe? Muito bom. Não só de sugar, mas de entregar também. Claro, muito bom, cara. Bom, a gente tá chegando na parte final aí do nosso podcast. Caramba, passa rápido, hein? Passa muito rápido, cara, passa muito rápido. E foi muito legal poder trocar uma ideia sobre empreendedorismo, poder te conhecer melhor e quem nos acompanha, Tamo junto. conhecer também a sua história com Deus, né, as mudanças de chave e principalmente a parte que eu acho que você é muito franco sobre os desafios e as dores que a gente sofreu no início, que a gente sofreu ao longo do processo e que continua sofrendo hoje. Quer ver eu falar uma coisa que eu nunca falei, só pra gente entrar nessa questão de dificuldades? Isso é uma coisa muito interessante, cara. Quando eu comecei o ecossistema, eu tentei fazer um evento grande e não deu certo. Eu quebrei naquela época ali com um valor de menos de 200 mil. E quando isso aconteceu, quando eu tava começando o negócio, a gente começa com um nível de amadorismo e sem experiência, né? Eu trouxe vários caras pra ser sócio, um era sócio, aí quando aconteceu a bomba, adivinha o que aconteceu? Todos sumiram. Todo mundo pulou fora, né, cara? Era... Ixi, gente que eu tinha muito próximo na minha vida aí, gente que, enfim, tava junto comigo e nesse momento todo mundo saiu fora do barco, ficou só eu. E aí eu tinha que tomar a decisão, ou eu renegociava todas as dívidas e fechava as portas, ou eu fazia o negócio acontecer. E aí eu subi um evento sozinho, cara, eu fiz tudo, eu vendi os ingressos, eu organizei o evento e lá eu fiz o pitch. E aí eu coloquei 100 pessoas nesse evento, sozinho, eu vendi 100 ingressos, ligação 1 a 1. Todo dia era 3, 4 ingressos ligando. Então são vários desafios que as pessoas vão ver hoje. Estão subindo um evento para 1.000 pessoas, um evento com custo de 1 milhão, como foi esse nosso 10%, custou 1 milhão e 100. As pessoas olham hoje e falam, cara, é fácil. Mas quando estava começando lá, como foi?
né? Quantos desafios eu não tive que vencer, quanta resiliência, assim como eu tenho certeza que você no teu negócio teve que enfrentar várias vezes Sempre. coisas nesse sentido, né? E você falou uma coisa e a gente comentou que é muito importante, né, os desafios eles são proporcionais ao tamanho que a gente carrega, né. Boa, Cada um tem a cruz, né, que ele é capacitado para é carregar. verdade. Alguns não acreditam que ele possa levar aquela cruz, né, e ele desiste. Mas se você tem a cruz é porque você consegue É levar daquela ela. dor que vai surgir teu propósito, né? Exatamente. Então deixar aberto aí, William, se você quiser falar mais algo para nossa audiência, cara, agradecer de novo tua presença, teu tempo, Tamo agradecer o junto. café aqui do Hub, recomendar, né, pô, você da reunião de se você for da região de Balneário Camboriú, do entorno de Santa Catarina, do Brasil, seja lá onde você estiver nos assistindo, tenha certeza que é uma excelente oportunidade para poder sentar e estar com pessoas que querem fazer negócios e precisa naturalmente estar alinhado com os princípios do William, que é Deus, Família família e e negócio. negócio. Sensacional. Senão não vai dar Não liga, vai não dar vai dar liga. match, né. Vocês estão todos convidados, vocês estão assistindo, um prazer demais estar aqui. Em qualquer lugar do Brasil que você quiser vir pra cá, pra Balneário Camboriú, pra você viver essa experiência junto com a gente, vai ser um prazer te receber. Hoje a gente tem gente já aqui do Rio de Janeiro, que veio pra cá, de São Paulo, de Curitiba, então qualquer lugar, até de Minas, que é longe pra caramba, se qualquer lugar do Brasil que você tiver ou do mundo, venha conhecer o sistema, venha ter essa experiência, vai ser um prazer te receber. E se eu fosse deixar uma mensagem para finalizar, é essa: busque se conectar primeiro com Deus. Não tem como a gente falar de conexões de networking com as pessoas sem buscar primeiro se conectar com Deus. Essa é a conexão mais importante que você tem para fazer na tua vida, porque se acabar amanhã, as pessoas talvez você não leve, mas a tua vida espiritual é o que mais importa. Tamo junto. Um abraço, cara, obrigado. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tamo junto.